Olá, alunos e alunas do sexto ano. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui dos estúdios do Educa Recife para mais uma aula de língua portuguesa. E eu tenho o privilégio de ter comigo aqui no estúdio a equipe de produção, como sempre. Se não fosse eles, essa aula não ia ao ar. E tenho comigo a Helena, que é a nossa intérprete do dia hoje. E da minha aula, porque tem as outras aulas. E tenho também o privilégio de ter a minha parceira de trabalho, a professora de língua portuguesa, Viviane Santos, que está aqui já no chat e aí pronta para interagir com os nossos alunos e alunas da nossa rede. Dá um alô aí, professora Viviane. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente já está aqui prontinhos, esperando que vocês entrem no chat. Quem já tem o login, quem não tiver o login ainda, se comunica com a escola física, tá certo? Para pegar o seu número de matrícula e pegar a sua senha para poder se cadastrar no aplicativo e ter acesso aqui à aula ao vivo para conversar com a gente enquanto ela acontece, tá certo? É um prazer estar aqui. Essa aula vai ser incrivelmente massa, porque a professora Adriana, arrasa, então aproveitem. Qualquer coisa, mandem sua dúvida ou deixem nos comentários lá do YouTube, tá certo? A professora Viviane é muito gentil, né? Ela diz assim, a professora arrasa. O desejo do meu coração mesmo, sabe? É que vocês a cada dia cresçam, avancem em conhecimento. A nossa aula de hoje tem um tema que é muito atual, né? Desmentindo notícias falsas, que poderia ter colocado aqui fake news. E aí vamos juntos? Como a professora Viviane falou, eu mais uma vez reforço a importância de vocês estarem conectados. Existem 3 formas, como já foi falado por ela, uma das formas, não é, pelo aplicativo. Então você aproxima o seu celular e do QR Code que aparece na tela e acessa a essa aula pelo aplicativo. Nós temos também o nosso canal de YouTube e temos mais uma opção, que é a TV da sua casa. E para esta opção eu gosto de sempre lembrar da cooperação, compreensão de todos que moram na sua casa. Então, papai, mamãe, tio, tia ou responsável pelo adolescente, pela criança, pelo jovem também e o adulto também. Todos nós precisamos de compreensão, não é mesmo, pessoal? Então, nós estamos em um tempo difícil, onde a paciência parece que está se extinguindo e precisamos todos os dias trabalhar, não é, dentro de cada um de nós, essa paciência de sermos compreensíveis, com o outro, cooperadores uns dos outros, para que todos sejam beneficiados por esta atitude, virtude, que é a paciência. Então, que todos vocês nessa manhã sejam assim pacientes uns com os outros e vivenciem um dia bem legal. Esse é o desejo dos professores que fazem a escola para aulas digitais, tá? Então, vamos juntos. Vamos lembrar do nosso lema que impulsiona a nossa escola, não é? Nós temos um lema que impulsiona, não é, todo o nosso trabalho no dia a dia, que é este aqui: acreditar, inovar para transformar por meio da educação. A educação é uma das 4 áreas de influência na sociedade. Então, é por ela que acontecem as maiores transformações. E aí, junto a essa área, nós temos agora a tecnologia que nos faz chegar até vocês, na casa de vocês, pelo celular de vocês, pelo canal de YouTube, e vocês podem o tempo todo acessar a todas as aulas de todas as disciplinas. Então, 6º ano está vindo do 5º ano,
já teve aulas com professores maravilhosos no 5º ano. E agora também continuaremos todo esse trabalho que não pode ser desperdiçado e deve ser continuado, não é? Por todos nós que estamos aqui na nossa rede. Então, gostaria também de lembrar que a nossa aula é totalmente inclusiva e é para todos os alunos. E, confirmando isso, temos a Helena aqui. E nas nossas escolas, nós temos professores, gestores, coordenadores, não é? Acolhedores, que recebem todos os alunos. Então, mamãe, papai, tio, tia, vai lá na sua escola, se você ainda não matriculou o seu filho, sua filha, vai lá, conversa com o gestor, com a gestora, com o coordenador e matricula o seu filho em uma das escolas da rede municipal. Acredito que vocês já fizeram isso. Se tem alguém que não fez, corre lá e faz, tá? Não deixe o seu filho, sua filha perder o ano letivo. Nosso conteúdo está iniciando. Então, vamos lá. Vamos lembrar, não é? O que são notícias falsas? E aí? Vocês sabem o que é notícias falsas? O que vocês diriam? É algo que não é notícias falsa. Falso é aquilo que não é verdadeiro, não é, professora Viviane? Sim. É aquilo que não é verdade. Notícias falsas tem aqui um conceito, não é? Eu tinha que trazer um conceito. Sendo também muito comum o uso do termo em inglês fake news, são formas de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Então, notícias falsas, em inglês fake news, é isso aí, não é? Consiste nisso, na distribuição, né? As pessoas têm prazer de noticiar, de espalhar notícias que não são verdadeiras. E tudo isso, né? Essa ação que de certa forma é nociva, muito nociva, ela muitas vezes prejudica, é uma ação prejudicial, é um termo muito usado, não é? Nas mídias sociais, pelas pessoas, é uma desinformação, né? Um termo assim bem que está sendo bem falado. Será por quê? Eu garanto que vocês sabem por quê, né? E o que é imprensa marrom? Eu coloquei imprensa marrom. Vocês do 6º ano já atentaram para o que é imprensa marrom? E aí? O que é que vocês acham? Imprensa marrom é uma expressão de cunho pejorativo utilizado para se referir a veículos de comunicação considerados sensacionalistas, ou seja, que busca elevadas audiências e vendagem através da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos. Perigo, né? Mas tem a imprensa marrom, aquelas pessoas que ganham dinheiro, né, com notícias falsas, né? E exageram fatos, e as pessoas correm atrás, buscam lá, não é? E saem compartilhando. O que é palavra de cunho pejorativo? E aí, 6º ano? Vocês já ouviram essa palavra pejorativa? E aí vocês já pensaram assim, a palavra feia? É uma palavra feia? Uma atitude feia? E o que é feio? E aí não posso me dar o direito agora de filosofar aqui com vocês sobre o que é feio, o que é bonito. Mas, se referindo à palavra imprensa marrom, né, quando diz que é de cunho pejorativo, exprime sentido desagradável ou de desaprovação depreciativa. É o que diz o nosso dicionário. Então, nós devemos, não é, pensar sobre isso. Aula é isso, né? Conhecimento, é um despertar
para aquilo que muitas vezes está acontecendo no nosso dia a dia, até fazemos e achamos que não há nada demais, está tudo certo, nada errado, não é? E muitas vezes precisamos refletir nas nossas ações. Será que elas beneficiam o outro? Será que elas têm ajudado o outro? Ou têm prejudicado? Ou têm causado um grande estrago? Fica aí a reflexão. Então, produzir, receber e passar uma notícia falsa pode pôr em risco a imagem e a vida de uma pessoa. E aí, minha gente, de uma pessoa, de várias pessoas, se isso é feito em uma escala maior. E é muito sério, não é? Então, produzir, receber, compartilhar, não é? Pode pôr em risco a vida de uma pessoa ou de várias pessoas. E isso deve ser refletido, revisto, não é? Como a atitude. E como a desinformação ameaça a saúde das pessoas. Já pensaram sobre isso? Como é que uma desinformação, não é? Dessa pode, algo que não é verdadeiro, uma notícia que não é verdadeira, como é que ela pode atingir diretamente a saúde das pessoas? Vocês sabem como? Se vocês sabem, vocês estão aí no chat, comenta com a professora Viviane, não é? Então, a viralização de informação falsa influencia de forma direta na consciência coletiva e o problema está na velocidade com que ela se espalha, principalmente se seu criador as promove, as compartilha em várias contas e redes ao mesmo tempo. Então, quando isso acontece, as pessoas que estão recebendo essas mensagens, as pessoas que enviam, não sabem os problemas psicológicos que essas pessoas que recebem têm. E aí, às vezes, a pessoa tem problema com ansiedade, síndrome de pânico e tantos outros problemas psicoemocionais. E muitas vezes a pessoa que recebe nem sabe que tem. E naquele momento que recebe aquela mensagem, começa a passar mal. E aí, minha gente, prejudica uma pessoa, prejudica uma família e às vezes pode até, né, gerar morte. E nós temos caso em nosso país que já aconteceu de uma mentira falsa, uma fake news em inglês, ter corrido em todo um bairro e uma pessoa ser lixada, não é? E quase morta. E depois descobriram que essa pessoa era inocente. Então é muito sério, não é? Devemos sempre pensar, duvidar, checar antes de falar, não é? Passar para frente uma informação que pode não ser verdadeira. Não podemos ir movidos, não é? Por aquele ditado que diz, onde há fumaça há fogo. Devemos investigar se realmente tem fogo, não é? Antes de ir no embalo, não é? Como diz os nossos adolescentes. E aí, professora, vai no embalo também? E aí, não é? Na vida real, que não é um reality show, nós temos que não ir no embalo, não é? Não podemos ser... Vou usar outra palavra, não é? Outra expressão assim, bem conhecida. Não podemos ser Maria vai com as outras, não é? Temos que pensar, checar, porque é uma atitude que devemos ter com responsabilidade. Muitos pesquisadores têm analisado o impacto das fake news durante a pandemia e como elas foram usadas para disseminar informações que, em alguns casos, colocaram em risco a saúde e a integridade de muitas pessoas. Então, minha gente, como já falei, devemos, não é, por este motivo, devemos
checar as informações recebidas. E por que será que existem vários pesquisadores debruçados em cima de notícias, não é, que foram feitas, organizadas de modo pensado para prejudicar todo esse momento pandêmico no mundo? Por que será que foi planejado tudo isso? Quais foram as intenções? Será que essas atitudes que algumas pessoas tiveram nesse tempo pandêmico, nesse momento difícil que o mundo enfrenta, será que isso já aconteceu em um outro momento? E aí, vocês do 6º ano, vocês já ouviram falar sobre isso? De repente, sim, a professora de vocês comentou sobre isso em uma aula de ciências, falando sobre vírus, e de repente vocês ainda não ouviram. E aí, a minha parceira de trabalho, professora de língua portuguesa, Viviane Santos, vai falar que já houve um momento onde aconteceram essas situações. A gente vai recuperar historicamente aqui alguns momentos. A professora Adriana estava falando das implicações da fake news, né? Falando sobre como ela gera ansiedade, gera um mau julgamento. E esse mau julgamento, muitas vezes, leva a gente a atitudes que não são corretas, né? A gente está num momento pandêmico e o contágio com o coronavírus foi um dos principais assuntos de muitas fake news ao longo desses 2 anos em que a gente está enfrentando a pandemia. Essas fake news não só despertaram ansiedade e depressão nas pessoas, como fizeram muitas delas desacreditarem de que a vacina seria realmente eficaz, minha gente. E isso está gerando danos à nossa população gravíssimos. Hoje, batemos mais de 27,5 milhões de pessoas infectadas no país, sendo dessas infecções, 639 mil mortos. É muita gente. E parte dessas pessoas, as que não se vacinaram ainda, muitas delas são antivacina, seja porque acredita numa fake news, seja porque tem outros motivos, mas o fato é que a fake news, de forma geral, vai muito na contramão do que diz a ciência e vai muito na contramão do que é nossa parte, enquanto cidadãos responsáveis, em manter a nossa própria saúde. E a fake news, como eu vim falar aqui, ela não é nova, ela não surgiu agora por causa da epidemia de Covid-19. Ela é muito anterior. A fake news com relação à vacinação, ela surge ainda no século XVIII, quando a primeira vacina foi inventada, deixa eu ver se eu recupero o nome da pessoa, pelo Edward Jenner, foi inventada lá no século XVIII para combater a varíola, que era a principal causa de mortes durante toda a Europa, na Ásia e na América também. Então, não é uma coisa recente. Para vocês terem noção, no século VIII, a varíola matou cerca de 30% da população japonesa. Então, quando a gente para pensar, é muita coisa. E ir contra a vacinação é ajudar a manter as taxas de mortes muito elevadas nesse momento, não por causa da varíola, mas por causa da Covid-19. Então, só para a gente pensar como os efeitos da fake news se espalham ao longo da história, né? Não é uma coisa recente, mas é uma coisa que está acontecendo com a gente agora. Então, se a gente puder investigar todas as fontes de informação, não passar notícias falsas pelo WhatsApp para todo mundo, porque de repente você não acredita, mas o seu pai, a sua mãe, a sua avó acredita. Então, essas pessoas também espalham para a rede delas. Então, é muito importante que a gente faça esse filtro também. Se não puder checar informações, pelo menos não espalhe para todo mundo, tá certo? Bom conselho, professora Viviane, boas informações. Tá? Olha como aprendemos, não é? Em uma aula. Espero que vocês estejam aprendendo e as atitudes, não é? Nossas atitudes sejam bem diferentes, em diferentes situações, não é? Seja todo o conteúdo, em tudo que se vivencia em torno da vacina, como também em outras áreas de nossa vida. Devemos pesquisar as fontes, analisar a intenção de quem postou tal informação.
Vamos analisar, eu trouxe algumas notícias, não é, sobre o coronavírus. Vamos analisar agora, porque é interessante. Talvez algumas que eu trouxe, fake news que estão aqui, vocês receberam, alguém da sua família recebeu no celular esta fake news. Água fervida com alho serve como tratamento para o coronavírus. Água fervida com alho. Alho, será que tem um benefício? Tem, não é? E ele é ótimo e ajuda em todo o processo da gripe. Nos ajuda um chazinho de alho com limão, não é? Nossos avós, nossos ancestrais já nos ensinaram tudo isso. Mas ele não mata o vírus Covid-19, não é? Essa informação. E é muito importante dessa informação, professora, porque como o alho ele serve para gripe, a gripe é uma doença viral, Sim. As pessoas vão logo no raciocínio, opa, a gripe é viral, coronavírus é viral, vamos usar a mesma coisa. Mas não é assim, tá certo? Precisa-se observar sempre quais são as indicações médicas, para que a gente não caia no senso comum de achar que uma coisa que serve para um serve para tudo. Pois é. Não existe tratamento cientificamente comprovado contra o coronavírus. Só a vacina previne e alivia os riscos de morte, não é? Mas ela previne e alivia os riscos de morte. Mas nenhum tratamento com nenhum tipo de planta cientificamente foi comprovado. O coronavírus é maior que o normal e, por isso, qualquer máscara impede sua entrada no organismo. E aí, o que vocês acham? Ele é maior, não é, do que o tamanho normal que ele tem, não é, que é invisível. Quem já conseguiu ver o vírus? Não. Vemos os sintomas, não é? As consequências que ele causa. Mas aí nós não conseguimos ver. E isso não é verdade. Então, não é qualquer máscara. Você deve usar aquela que realmente lhe protege. Segundo pesquisadores, o coronavírus não é maior que o normal e a máscara protege, sobretudo em transportes coletivos, elevadores, entre outros lugares com maior número de pessoas. Então, fica aí a dica, não é? A importância de você usar máscara dentro da escola, na sua sala de aula, no transporte coletivo, no elevador, se você usa, e se proteger sempre. O vírus vive na mão 10 minutos. E aí? Vocês acham que isso é verdade? Quem falou isso? Não há evidências científicas que comprovem o tempo que o vírus permanece na sua mão. Não há evidências que comprovam isso. O indicado é fazer a lavagem adequada das mãos, sempre que possível, com água e sabão. Então, se você tem água e sabão perto, vai lá, lava bem suas mãos, né, corretamente. Se não tem, usa o álcool em gel, tá? Então, não deixa de fazer isso. Beber água a cada 15 minutos previne Covid-19. Beber água é um benefício muito grande que você faz ao seu organismo, mas não previne a Covid-19. Então, beba bastante água, não só beba mais de 2 litros de água por dia, mas ela não estará prevenindo a Covid-19. Vários adultos que tomaram a vacina contra o coronavírus morreram. E aí? O que é que vocês acham? Essa é uma notícia falsa também? Ela é falsa, não é? Mas tem um outro lado, que várias pessoas adultas tiveram Covid e depois, mesmo vacinados, morreram. Mas não foi do coronavírus apenas, elas já tinham comorbidades e tinham já o seu quadro de saúde complicado. Então, minha gente, nós precisamos realmente pensar sobre
tudo isso que é falado o tempo todo, né? Falam que pessoas adultas morreram, crianças agora que está sendo vacinada, uma forma de fragilizar, não é? Toda a mente, não é, de uma criança, dos pais, para não vacinar os seus filhos. Então, é muito sério tudo isso, não é mesmo? Vinagre é mais eficiente do que álcool em gel na proteção da Covid-19. E aí, minha gente, vocês acham que é mesmo? Não podemos, não é, deixar de seguir a orientação, não é, dos órgãos de saúde para seguir uma fake news que foi compartilhada. Agora é a vez de vocês. Reescreva uma dessas notícias desmentindo o que foi dito, trazendo informações verídicas para que ela se torne verdadeira. Então pensem sobre isso e reescreva e envie para as pessoas, tá? As pessoas da sua família, tá? Que você gosta. Uma notícia, um fake news e reescreva de forma verdadeira. Lembre-se, uma mentira, muitas vezes repetida, se torna uma verdade. Então, é uma responsabilidade muito grande que devemos ter em passar algo que não é verdadeiro. Porque ela, muitas vezes repetida, ela se torna uma verdade. E aí nós temos no nosso país um número muito grande de pessoas analfabetas funcionais, que ainda não tiveram a oportunidade, nunca tiveram a oportunidade de enfrentar, de ir a uma sala de aula, ter o privilégio de estar em uma sala de aula. Isso é muito sério. E aí essas pessoas, ao ouvir isso, alguém ler para eles, ou eles conseguirem ler, eles vão acreditarem. Então nós devemos, que estamos na sala de aula, trabalhando, estudando, devemos ter essa responsabilidade de passar aquilo que é verdadeiro e desfazer, não é? Tudo aquilo que é falso. Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, aprendido, tirado dúvidas, né? E entendido alguns processos. E agora a professora Viviane vai se despedir, porque o nosso tempo aqui voa. Gente, nossa aula está acabando. Olha, se você achou que foi pouquinho, não se aperreie, que a gente vai continuar falando de fake news nas aulas futuras, tá certo? Então, continue acompanhando a gente. Um cheiro e até a próxima aula. Então é isso, meus amores. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.